Bíblica da Alma, graça e paz, que bênção ter você aqui comigo. Vamos juntos, porque hoje tá forte demais. Nós vamos dar sequência ao estudo sobre a vida de Abraão. Queridos, nosso pai na fé, Abraão, que nos ensinou sobre obediência, sobre renúncia, nos ensinou o que é realmente um sacrifício, querido, nos ensinou a estar nesse lugar de busca pela voz do Senhor, pela direção. Quantas coisas estamos aprendendo com esse homem poderoso em Deus que nos deixou aí um grande legado para a nossa vida cristã. Então eu quero te convidar a gente seguir. Se na primeira aula falamos um pouco sobre o processo dele como pessoa, como a vida dele nos impactou diretamente em todas as nações, as famílias são benditas em Abraão. Nós vamos dar sequência por alguns momentos que Abraão passou e que marcou muito a vida dele e também nos deixa grandes lições, queridos. Hoje, em especial, nós vamos falar de um momento onde o chamado de Abraão faz com que ele se volte também para a sua família. Então hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito do seu sobrinho Ló e como que foi essa trajetória de Abraão com ele e posteriormente a respeito aí também, queridos, né, da grande promessa que Deus fez a vinda do seu filho querido, do seu filho amado, que é na próxima aula sobre o Isaac. Amém? Como é que foi essa relação também de Abraão com essa grande promessa? E eu quero te convidar a estar aí, ó, juntinho, estudando a palavra de Deus, que ela aí transborde em seu coração. Vamos junto, querido, queimando por Ele, porque o Senhor, Ele tem grandes coisas. E a Bíblia diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Então escute atentamente aí algumas lições. Então vamos caminhar, queridos, né? Estamos passeando em torno de Gênesis 12, amém, gente? A nossa referência vai continuar aí, também 13, 14, vamos até o 15, amém? Então, essa série sobre Abraão, a gente está estudando esses capítulos aqui de Gênesis, como eu sempre falo, não dá tempo para tudo, não dá tempo para todas as considerações, então a gente pincela aqui algumas lições importantes e que o Espírito Santo de Deus continue aí a avivar, a falar no seu coração através dessa poderosa palavra. Então vamos lá, gente? Ensinamentos fundamentais para alicerçar a nossa fé? Então vamos lá, hein? Na verdade, nós vamos aprender aqui o que a gente deve e o que a gente não deve fazer, amém, gente? Que a Bíblia fala de pessoas que são normais, como eu e você. A gente é louco, porque loucura, querido, para o homem, para o mundo é o poder de Deus, mas para nós é de fato a sagrada unção do Senhor, esse poder maravilhoso. Então, nós entendemos que essa palavra poderosa é o que alicerça aquele nosso coração, é o que sustém a nossa vida, mas de fato para o mundo continua sendo loucura. Mas a gente vai poder aqui discernir algumas coisas entre Abraão e Ló. Vamos para o primeiro ensinamento, tá lá em Gênesis 12, 1, 3, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. Lembra, gente, que a gente viu na primeira aula? Eu te farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei seu nome e se tu uma bênção. Também falamos. Vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E então, aqui nós temos uma lição em especial para a gente começar a separar. Primeiro, Abraão, ele ouve a voz de Deus.
Amém? Ele tinha um direcionamento. Aquilo que Deus falou com você, querido, você vai executar, você vai fazer. Agora, temos num próximo versículo que diz assim: versículo 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Então, a gente tem aqui uma segunda pessoa que aparece no nosso estudo de hoje. Uma ouviu a voz de Deus, tinha direcionamento. A outra foi levada, né? Se colocou à disposição para estar indo lá. Queridos, cuidado, primeiramente, aquilo que você está seguindo. Se Deus falou, tá falado. Faça, em nome de Jesus. Mas cuidado, porque a gente percebe que Abraão, ele segue a Deus. Mas Ló aqui, ele segue o quê? A Abraão. Então, essa referência aqui é muito complicada, porque Deus deixou claro para que ele deixasse o quê, gente? A parentela dele. Sai da tua casa, tua parentela. Lembra que eu falei? Difícil a beça? Foi ficando cada vez mais difícil. Na vida de Abraão nada foi fácil, não. E na sua? Como é que tá aí? Porque na dele aqui, querido, a gente pode aprender muitas coisas. Então tem aquele que tem a direção de Deus e tem aquele que vai seguindo qualquer voz. Ah, essa pessoa aqui de Deus está fazendo isso, vai dar certo para mim. Em nome de Jesus, querido, saia desse lugar e escute o que Deus está dizendo, porque nós precisamos ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. O mundo, querido, vai exigir de você respostas, mas que se você não buscar do Senhor, você não vai ter o direcionamento. Então, é importantíssimo que o Espírito Santo esteja te guiando, esteja te direcionando hoje. Em nome de Jesus, não fique sendo levada ao vento. O que funciona para o outro é para o outro. O que é para você, em nome de Jesus, é para você. Não queira ser. No corpo de Cristo tem o pé, tem a mão, cada um faz algo para o Senhor. Não existe o maior e nem o menor, queridos. Existe que cada um tem o seu propósito diferenciado. Mas aqui a gente percebe que Abraão ouve a voz de Deus, tem um direcionamento, traz. Ló foi com ele, podia ter falado, é para deixar tudo. Como eu brinquei, querido, quem que você está carregando na tua vida? Em nome de Jesus. Se Deus falou, deixa. Não traga ninguém da estação que Deus não quer, amém? Deixa. Tem coisas que não é abandono na sua vida, não. Tem coisas que é livramento, é você que fica presa. Olha Deus falando aí com você, querido. Em nome de Jesus, amém? Então, a gente percebe uma outra lição aqui, né, lá em Gênesis 13, que diz: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, e ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele, né? Era Abraão rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas de Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera na tenda, até o lugar do outrora tinha feito o altar. Coisa linda. Abraão aqui, querido, invocando o nome do Senhor. Aí no 5 já diz a respeito de Ló. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-lo para que habitasse juntos. Então, por quê? Porque eram muitos bens, né? E de sorte não podiam habitar na companhia de outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão com os pastores de gado de Ló. Então, nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. E disse Abraão a Ló: que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Glória a Deus quando a pessoa é mansa, né? Quando a pessoa quer arrumar confusão, querido, qualquer coisa tem ali motivo. Agora, quando a pessoa quer pacificar, até fala: escolhe, meu filho, o que você quer? Sabe? Em nome de Jesus, você está livre para isso. Vamos resolver. A pessoa não fica pensando no conflito. E aqui a gente percebe isso no próprio Abraão, né? Peço-te que a parte de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então levantou Ló os olhos, viu a campina do Jordão, que era muito bem regada,
antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, que é uma outra parte que eles passaram, como um jardim, como a terra que fez para o Zoar. Então, querido, nessa passagem a gente começa a entender uma segunda lição aqui, né? Muito importante, né? Que Abraão, ele estava ali por fé, simplesmente olhando o que Deus falou. Ló, já estão brigando aqui os pastores, já estão arrumando confusão aqui, não vai dar para a gente ficar. Porque o que Deus falou, querida, precisa cumprir. Precisa apartar da tua parentela, sabe? E isso não significa que nós não vamos jamais, querido, deixar de cuidar dos nossos pais, de honrar nossa família, nossos familiares. Coisa linda, tão precioso, todos os irmãos unidos, não só os irmãos espirituais, querido, mas a família está unida. Só que cada um tem um propósito, e às vezes o propósito do outro é diferente do seu. Então você fica amarrando a sua vida nesse lugar. E aí nós percebemos aqui uma lição muito importante, que Abraão ele estava pela fé. Mas a Bíblia vai dizer que Ló estava o quê? Pela vista. E a Bíblia é clara, não seguir por vista. Sabe que nós precisamos, o justo viverá pela fé. Então esse lugar de resolver uma situação, que a gente viu que ali Abraão estava muito pacífico, quem está na direção do Senhor sabe o que Deus tem. Não precisa guerrear com ninguém, brigar com ninguém, até porque a nossa luta não é contra a carne e espírito, não é contra a carne, mas sim contra o espírito, potestades, malignidades, amém, gente? Então, nós precisamos estar nesse lugar. Então, a importância aqui da gente entender que Abraão, ele tinha exatamente essa direção, ele estava por fé, ele errou, mas o caminho foi dizendo, vai dar ruim isso aqui. Então, a gente não precisa jamais abandonar, rejeitar pessoas, mas a gente precisa selecionar pessoas que Deus quer para um propósito específico. E foi o caso aqui com Abraão. Amém, gente? Você vai sempre amar sua família, todo mundo vai cuidar, né, dos seus. Mas quando a gente casa, quando a gente já tem a nossa vida, a gente também tem, não seu esposo ou sua esposa, seus filhos. Então, Deus tem algo específico, um propósito para a tua casa. Então, por mais que a gente vai cuidar de todo mundo, e isso é fé, né? A fé é justamente essa unção que Deus nos dá, essa capacitação, querido, para que a gente possa acessar o sobrenatural. Você está crendo ainda nas promessas de Deus? Então, em nome de Jesus, que você possa entender. E Ló estava ali, uma pessoa que está sempre do teu lado, olhando por vista, dizendo para você, olha, não sei se vai dar certo não, hein? Deixa eu ver se tá bom, deixa eu ver se tá ruim. As Campinas, espera aí. Olha que terrível. Às vezes, querido, né, como o profeta diz lá, ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, não tenha nada no campo, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque é a visão da fé. Amém, gente? Então, cuidado com gente que vai ficar o tempo todo só olhando circunstância, vista, que era aqui o objetivo de Ló, né? E aí a gente percebeu que, né, por mais que era bonitinha lá aquela cidade, né, que era ali na região de Sodoma, né, e Gomorra, a gente vê que realmente uma cidade demoníaca, promíscua, enfim, não tinha nada de bom naquele lugar, mas que aparentemente, pelos olhos humanos, era tudo bonitinho, e Ló estava muito animado em estar indo para lá. Cuidado, querido. Você vê uma coisa muito florida, é o diabo te levando para o inferno bem feliz e realizado. Cuidado, sabe? Quando a gente não está cumprindo os princípios do Senhor, a gente tem que ter muita cautela. Vigiai e orai. Então, nós temos que ter primeiro essa vigilância nessa terra. Uma outra lição que a gente percebe é que Abraão, ele gostava de resolver, ele era pacífico por os problemas, né? Ele gostava de pacificar as coisas, mas que Ló, ele estava sempre arrumando problemas. E aí ele vai para uma cidade, né? A cidade é avisada que vai ser destruída. Abraão intercede, vocês lembram, gente? A Deus, fala, mas Senhor, se tiver 50 justos, se tiver 10 justos, 5 justos, eu não iria
colocar fogo nem destruir Sodoma e Gomorra, Abraão. Vocês lembram, gente? Ele intercede ali, porque Deus é assim. Deus é amor, querido, mas ele também é fogo consumidor. Não tinha justo naquela terra, mas Abraão se coloca, mas é mais um compromisso para Abraão. Se colocar lá à disposição para salvar. Então tem gente na nossa vida que só traz confusão, só traz problemas, e a gente está o tempo todo tentando ajudar, tentando resolver, intercedendo. Vocês oram por mim? Estou orando, mas a pessoa mesmo está sempre escolhendo o caminho errado. Mas a coisa linda que a gente viu ali, né? Que por Abraão, ele amava, né, o seu sobrinho, ele fez de tudo. Não tem quando você faz de tudo pela pessoa ali? Ele tô tentando ajudar, tô tentando, que às vezes a pessoa não quer, tá lá em Sodoma. E aí a Bíblia vai dizer que, olha, teve que pegar a força quase que Ló, a mulher dele olhando para trás, virando uma estátua de sal, e ele ali, queridos, né, naquele lugar terrível, né, de promiscuidade, mas Abraão intercedeu e Deus ouviu, amém, gente? Então, assim, existe esse lugar do clamor, existe esse lugar do cuidado, mas existe também o lugar do atraso da vida, dos propósitos do Senhor, que não são problemas nem seus e você está envolvido, você está ali o tempo todo. Então, cuidado com pessoas que são causadoras de problemas e que ainda acham que é você que tem que resolver, muitas das vezes, o problema dela. Em nome de Jesus, ensine as pessoas, ajude dessa forma, ensinando as pessoas a ajudar a resolver os seus próprios problemas. Amém, gente? Então, Ló, ele tinha esse lugar, né? Ele era tudo, ele era um vencedor, mas ele vivia como um derrotado. E já Abraão, pacificador, quase, né, não se mostrando muito ali, sendo humilde para falar, tá bom, fica com um lugar melhor, eu tô indo pro pior, mas eu tô debaixo da fé, então mesmo lugar pior, desafiador, problemático, vai florescer, porque se tu uma bênção, a palavra está sobre a tua vida, amém, querido? Deixa o outro ir, mas infelizmente, às vezes a pessoa vive caindo no erro e você tá ali, tentando ajudar. Então ore, querido, entregue para o Senhor, mas entenda o tempo de Deus. Amém, gente? E por último, glória a Deus, anotei aqui que a gente aprende uma lição também muito especial, né? Que a gente vê que Abraão ele estava disposto a obedecer até o fim. E Ló não. E você hoje está disposto a obedecer ao Senhor, ao chamado dele, ao coração dele? Quer ver? Porque está lá em Gênesis, né, como a gente leu, 19:15, que diz: ao amanhecer, apertaram os anjos a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no fogo da cidade. Lembra como eu narrei? Os anjos tiveram que falar, né, com Ló lá para que ele saísse, e ele estava lá enrolando, querido. Agora a gente percebe que quando Deus fala com Abraão, ele larga tudo para trás, sabe? E ele vai. Então, assim, a diferença de que quem tem fé, quem tem disposição para obedecer a Deus e quem está caminhando por vista, e que muitas das vezes Deus fala claramente, mas não obedece, querido. Cuidado. Cuidado com pessoas que você caminha, que você leva consigo, pessoas que não têm o temor de Deus, que não é carregado dos princípios de Deus. Isso é muito perigoso. Amém? Então a gente precisa estar nesse lugar, né? De que a bênção do Senhor, né, está na vida daquele que obedece. A obediência, ela vai promover esse lugar, querido, né, da escuta, da intimidade com Deus. Amém? Então, nós estamos aqui já pontuando que vem a próxima aí, né, que é a geração abençoada de Abraão, né, como última lição gera Isaac, e a gente vai perceber na Bíblia que Ló gera Amon e Moabe, né, que de fato foram uma geração muito difícil, muito mesmo, né? Tivemos as filhas, né, que tiveram relações com seus pais, assim, foram situações bem complexas que a Bíblia vai narrar aqui, né? E mesmo com a proibição de Deus, pessoas que desonraram, né, a aliança com Deus, enfim, a geração de Ló
foi uma geração bem pecaminosa, bem difícil, enquanto que a gente vai estudar na próxima aula, a geração de Isaac, a geração da promessa, estava com Abraão. Então, o que a gente tira, querido, dessas lições aqui é que há caminhos diferentes, né, para quem quer percorrer. Segundo os seus próprios caminhos, segundo suas próprias escolhas, seus interesses, mas o único caminho que é Jesus Cristo para aqueles que querem estar alinhados na bênção da promessa. Amém, queridos? Então nós vamos guardar essas lições, porque vamos caminhar aqui rapidinho, nós vamos andar por fé. Amém, gente? Porque nós somos mais que vencedores em Cristo de Deus. Nós vamos ouvir o chamado do Pai, como Abraão fez. Nós vamos estar nesse lugar da obediência ao Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos ser aquelas pessoas que facilitam, que resolvem problemas, que ajudam, que se colocam disponível para ajudar, mas que entendem o lugar, né, do basta de Deus. Oh, coisa linda! E também seremos essa geração abençoada, porque na nossa descendência também já está abençoada. Amém? Então quero te agradecer teu carinho, tua companhia até agora aqui comigo. E próxima aula, amanhã já certinho, nós estaremos estudando o nosso último processo sobre Abraão, que é justamente sobre Isaac, né? E toda essa descendência linda, né? E mais o que ele passou de sacrifício, querido, para poder estar nesse lugar de pai da fé. Amém? Te agradeço. E a gente continua aqui, seguindo não ao nosso coração, não, jamais, que foi o que fez Ló, né? Mas a gente continua aqui seguindo o Deus do nosso coração. Fique na paz. Tchau, tchau.